Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. Quero agradecer também ali a sua presença, você que já faz parte da família, seja muito bem-vindo mais uma vez. E você também que está participando pela primeira vez aqui do canal, dos estudos aqui no canal Escatologia Consumada, seja muito bem-vindo mesmo, de coração. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, nosso estudo. E também eu agradeço de coração os inscritos, também aqueles que estão principalmente colaborando aí, deixando os seus comentários, fazendo perguntas, deixando suas dúvidas, como assim nosso irmão Divonci. Meu abraço, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez, meus agradecimentos de todo o meu coração a você. Também eu solicito a você que ainda não se inscreveu no canal, aqueles que não se inscreveram, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E aqueles que já são inscritos, deixar seu like, isso colabora para o desenvolvimento do canal. Muitos ainda pensam que o pecado é apenas cometer erros ou praticar falhas morais. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? No estudo de hoje, vamos analisar com profundidade o que realmente significa o pecado e como essa compreensão se encaixa dentro da escatologia consumada, ou seja, da obra já realizada e concluída em Cristo. Esse entendimento é fundamental, porque mostra a diferença entre viver debaixo da lei de Moisés e viver na realidade da nova aliança. No entendimento revelado pela escatologia consumada, o pecado não é meramente uma falha moral, isolada ou um ato errado universal, como o sistema religioso tradicionalmente prega. Ao contrário, o pecado, dentro da estrutura bíblica e profética, é diretamente relacionado à existência da lei de Moisés. E sua função era transitória, pedagógica e condenatória. Vamos ler em Gálatas capítulo 3, versículo 19, que assim nós vemos o que o apóstolo Paulo, ele começa a explorar este tema dentro de seus ensinos. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Por isso quer dizer, sem a lei, o pecado não tinha sua existência funcional. Isso está bem claro quando o apóstolo Paulo também fala em Romanos que sem a lei não há transgressão. É o que diz em Romanos capítulo 4 e o versículo 15. Olha o que nos diz. Romanos capítulo 4 e o versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque, na verdade, em si, o pecado é a transgressão da lei. Exatamente o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 4.
qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso significa que o pecado não era um mal absoluto universal, mas um mal específico e definido dentro do pacto da lei de Moisés, sendo seu poder de condenação válido enquanto o pacto estivesse em vigor. Por isso, Paulo explica que o pecado reinou de Adão até Moisés. Em Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Isto é, e ganhou força total com a chegada da lei. Isso mostra que a função do pecado estava atrelada ao pacto mosaico e não à criação da humanidade em si. O pecado foi aniquilado na cruz. A grande chave escatológica e libertadora do entendimento consumado está em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Que nos diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, é o que diz a palavra. Que agora, porém, ao se cumprir os tempos, como nós lemos, Cristo apareceu uma única vez para aniquilar o pecado. Se ele aniquilou, como pode, então, você dizer que pecou? Nós vamos entender a diferença do que é pecado e o que é obra da carne, porque isso é muito importante. Porque quando você diz que a obra de Cristo é inválida, é quando você diz que ainda o pecado tem a sua existência. É exatamente isso. E isso é confirmado quando Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os pecados, mas impôs em nós a palavra reconciliação. E sabemos que em Hebreus 9, 26, ele falou que ele aniquilou o pecado. Porque o pecado em si, como nós já examinamos, era transgressão da lei. Você cometia algo que a lei dizia que você não deveria transgredir, então você cometia um pecado. O pecado e a condenação existiam antes da cruz, antes da consumação e da plenitude dos tempos. É o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4.
em Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4. O que nos diz? Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, a lei ainda está em vigor. E ela gerava o reconhecimento e a imputação do pecado. Ou seja, enquanto a lei estivesse em vigor, o pecado também estava em vigor. Porque o pecado é a transgressão da lei, como nós já vemos dentro deste estudo. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 3, o versículo 20, que nos diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, você só pode aplicar o pecado a si mesmo ou a outrem quando você vive debaixo da lei de Moisés. Porque a lei, na verdade, o pecado em si era uma transgressão da lei de Moisés. É o que nós estamos vendo passo a passo. E, no entanto, o homem estava morto espiritualmente, pois o espírito estava inoperante por causa da condenação da lei, da qual vinha o pecado. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 1, que nos diz: e ele lhes deu vida quando estávamos mortos em suas transgressões e pecados. Por quê? Porque naquele tempo os irmãos estavam debaixo da lei de Moisés. Por isso eles estavam espiritualmente mortos. Mas como nós já tivemos entendimento da palavra de Deus, que ele reconciliou nós consigo mesmo, não nos imputando os pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Aniquilando o pecado na cruz, nós vimos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Nós vamos ver ainda a parte que cabe, qual a diferença do que é pecado e transgressão da carne, ou seja, as concupiscências da carne, obras da carne, porque às vezes você pode confundir. Quer dizer que não existe mais pecado? Então podemos fazer tudo que vier na cabeça? Você está confundindo, então, pecado com obras da carne. Nós vamos já partir para esse ponto. O que é o pecado e o que é a transgressão da lei de Moisés. O pecado trazia a sentença de morte. Vamos ler em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Que nos diz que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que João Batista batizava seus discípulos para arrependimento dos pecados. Porque o povo estava debaixo do pecado por causa da função da lei. O pecado só deixou de existir com realidade depois da cruz de Cristo, da qual João Batista, ele olhando para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tirou.
Nós vimos em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que ele diz que ele aniquilou o pecado. E assim ele também desfez a inimizade, aquela barreira que existia entre o povo gentil e os judeus, de acordo com Efésios capítulo 2 e o versículo 15, que nos diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Portanto, se ele aboliu a lei dos mandamentos, que consistia naquelas ordenanças, então não pode haver mais transgressões à lei de Moisés como condenatória através do pecado. Amém? Então nós vamos ver então que sobre a questão da manifestação humana através das obras da carne. Porque as obras da carne são atitudes, comportamentos e ações que nascem da natureza humana, não regenerada na consciência. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é, o rei não herda o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, 17, mas alegria, paz no Espírito Santo. Ou seja, quando você está na carne, você deixa de desfrutar essas bênçãos do reino, como alegria e essas coisas, como nem o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17. Ele nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, ele é alegria no Espírito Santo. Portanto, aqui Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo não está tratando de condenação judicial, mas de frutos visíveis de uma mente dominada pelos desejos carnais. Ou seja, não é uma questão de pecado de acordo com a lei, como se você estivesse transgredindo a lei, mas sim são frutos visíveis, de uma mente dominada pelos desejos carnais. Porque o pecado era transgressão legal da lei de Moisés. E obras da carne são comportamentos egoístas e destrutivos gerados por uma mente não submissa ao Espírito. Uma coisa é quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprieis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Isso, quando nós tratamos do erro do sistema religioso, que mistura tudo, ensina que qualquer
qualquer ato errado hoje é pecado. E que cada obra da carne cometida traz risco de perder salvação. Isso é um erro no sistema religioso. E isso anula também a cruz, porque coloca o homem novamente debaixo da culpa e da condenação do pecado, como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente. Exatamente isso. Mas Paulo ensina claramente em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Porque sabemos que em Cristo nós fomos já reconciliados. É o que diz Paulo também aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então você está reconciliado com Deus. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual é a consequência das obras da carne? As obras da carne não são imputadas como pecado, porque não há mais lei de Moisés, como nós lemos em Romanos capítulo 10 e versículo 4, que nos diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se não há mais lei, não há mais pecado. As obras da carne existem, mas ela não te separa, ela não tira a tua salvação, porque é uma obra em si da carne, realmente. Portanto, a palavra diz claramente, no que diz respeito as consequências terrenas, no que diz respeito às obras da carne. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Portanto, ou seja, a colheita da carne não é perdição eterna, mas sim danos naturais, emocionais e relacionais nesta vida. Por exemplo, quem semeia a infidelidade colhe destruição do relacionamento. Quem semeia a mentira colhe desconfiança. Quem vive dominado pela ira colhe conflitos e isolamentos. Exatamente isso. Mas isso não tem poder de desfazer a salvação ou romper a comunhão com Deus. Porque essa comunhão foi estabelecida em Cristo e não por obras humanas. Em João capítulo 10 e o versículo 28. Olha o que nos diz em João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pronto. Ninguém pode arrebatar
os filhos de Deus, tirar os filhos de Deus da mão dele. Amém? Portanto, meus prezados irmãos, é com grande alegria e imensa satisfação que concluímos mais um estudo aqui da Palavra de Deus, e eu agradeço a sua permanência até aqui o final do vídeo. Se você chegou até a conclusão deste estudo, não esqueça de deixar seu like, também deixar seus comentários, isso é muito importante, e ative o sino das notificações para que os próximos vídeos você seja relembrado aí pelo YouTube, para que assim nós possamos estar juntos, examinando a palavra de Deus cada dia e crescendo em graça.